Vamos lá então, começando mais uma edição do Pode Dizer Podcast. Seja muito bem-vindo a mais uma terça-feira com um conteúdo especial para você que nos segue aqui nas redes sociais. Sempre lembrando, para você ter acesso aos nossos conteúdos, você precisa entrar no canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nada que a gente posta aqui, além do Facebook, Instagram e todas as redes sociais. Eu me chamo Fábio Ribas e ao meu lado, você já sabe, sempre ela, Tauana Caroline. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Terçou e terça a gente sempre tem um encontro marcado aqui, agora com 10 mil seguidores. Nossa, isso aí é uma paz de espírito, né? Sempre agradecendo a você que atendeu o nosso apelo aí. A gente estava faltando alguns, vocês foram lá e agora a gente já arredondou esse número. O próximo, a gente pode combinar aí os 20 mil? 20, tá 20 mil, marcado, né? Aqui, tá combinado. Então, 20 mil, então não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Legal, eu acho que vai ser muito em breve, hein, Tauana? Amém! Vamos lá então, gente. Hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho muita estima, respeito e admiro muito, porque realmente é uma pessoa diferenciada e a Tauana vai apresentar pra gente. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o Marcos Bonetti. Ele é professor, apaixonado por história, filosofia, teologia, antropologia, pai de 2 garotinhos e ainda tem tempo para ser palestrante, é isso mesmo? É, mais ou menos isso, né? Faço várias coisas, mas nada bem feito. Seja bem-vindo ao Pode Dizer. Obrigado. Eu sempre brinco com isso também, professor. Eu falo assim, que eu tenho eu tenho um defeito e uma qualidade. Um defeito que eu sou generalista. Uma qualidade que eu sou generalista. Então, eu acho que é mais ou menos nessa pegada por aí. Exato, a gente não consegue fazer com excelência tudo. Mente quem diz que faz, né? Mente quem diz que faz. Esse é um bom jeito de viver a vida, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar muito sobre as formas de se viver, as formas de percorrer o caminho da vida. Vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre antropologia, vamos falar sobre educação, conhecimento, muita coisa, né? Então, você que está agora nos acompanhando aqui, respira fundo porque o papo hoje vai ser profundo. Professor, se você fosse se apresentar rapidamente assim, quem é Marcos Bonetti? Eu acho que vocês me apresentaram bem, resumiram a ideia. É isso, eu sou um professor de vocação e profissão, eu sou um historiador de formação, eu sou bem família, né? Casado, com 2 filhos, gosto muito de estar em casa, estar com eles. É mais ou menos isso. É por aí? É. Não, tá cumprindo bem esse papel, hein, professor? Eu vejo, ele te acompanha nas redes sociais. Inclusive, né, Tauana, a gente sempre observa nas redes sociais aí que as pessoas que têm relevância, né, no cenário, pra gente trazer e bater um papo, né? E ultimamente você tem movimentado suas redes sociais, a gente tem acompanhado. A sua didática é fantástica. Então, eu acho que esse episódio tem a sua cara, porque a gente vai falar do assunto que você domina, né? Legal. Conhecimento, autoconhecimento. Então, vamos pensar em voz alta aqui juntos. Vamos pensar em voz alta. Vamos começar então falando sobre a questão do autoconhecimento, Sim. que é um assunto que a gente já trouxe aqui no podcast, né, no Pode Dizer, já conversou com outras pessoas sobre isso, mas é um assunto que vale a pena sempre trazer ele à mesa, né, colocar luz em cima do autoconhecimento, que é uma coisa infinita. Como que a gente aprende a ter esse olhar de autoconhecimento? Bom, eu acho que para a gente poder se conhecer melhor, a gente tem que conhecer a realidade dentro da qual a gente se insere. Se a gente tentar explicar a gente sem olhar para a sociedade em que vive, a história na qual está inserido, a gente sempre vai ter uma interpretação muito rasa sobre si mesmo, né? Não basta olhar para si, tem que olhar em torno, perceber por que eu sou desse jeito, de onde vêm as características que eu tenho, o que de história tem no que eu penso, o que eu penso vem de onde, vem de quem. Então, se a gente não olhar à volta, não olhar para trás também, para o passado, fica muito difícil de se explicar no mundo, né? Uhum. Aí já seria até uma das primeiras perguntas, né? Se apenas olhar para si já é suficiente para ter esse autoconhecimento. Então, já respondeu o que precisa desse entorno, da cultura, das outras pessoas, de se entender na comunidade. Então, é um pouquinho mais profundo a coisa. Isso, tem um filósofo chamado Ortega y Gasset, ele diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, se eu não me entendo, eu não consigo salvar quem eu sou, né? O que são as circunstâncias?
em que país você vive, em que período da história você vive, o que de história você herdou, o que você pensa com autonomia ou você só repete as ideias dos outros. Então, entender-se dentro das suas circunstâncias, creio eu que seja fundamental para o autoconhecimento. Com certeza. Aí, já acoplando essa questão do autoconhecimento em uma outra coisa que o professor navega muito bem, que é a antropologia, tem a ver também essa questão? O que estuda a antropologia? Porque é o meio como um todo. Sim, a antropologia, na verdade, é uma ciência que tem como objetivo compreender o ser humano, né? Antroposomologia é o estudo do homem. E dentro da própria antropologia tem suas divisões, né? Antropologia social, a física, a cultural. A área com a qual eu mais dialogo é a antropologia cultural, que visa compreender a dimensão cultural do ser humano. Mas o que é a cultura? Tem uma antropóloga chamada Ruth Benedict que diz o seguinte: a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Quando nós nascemos, nós não temos uma forma já por natureza que nos faça ver o mundo. Mas à medida em que nós crescemos dentro de uma sociedade, nós passamos a interpretar essa natureza à nossa volta conforme a cultura que nos é ensinada. O teu pai, tua mãe, a tua igreja, a tua escola te ensinam esse modo de ver o mundo. De tal modo que nós não vemos do mesmo modo as mesmas coisas. Por exemplo, uma vaca, né? Eu olho para uma vaca, eu não tenho muita afetividade por ela, porque eu sou um ser da cidade. Fui criado longe do mundo rural. Agora, você pega um indiano, mostra para ele a mesma vaca, ele vê nela uma divindade, porque a sua cultura o ensinou a ver dessa maneira. Então, a cultura é esse fenômeno que nos ajuda a interpretar o mundo à nossa volta e a dar significado para esse mundo, para as coisas do mundo, para os símbolos do mundo e por aí vai. E assim, isso é até, que o professor comentou, é bem... acontece muitas pessoas não compreender a cultura do outro, né? Então, às vezes, desrespeita a cultura porque não compreende o sentido que tem a vaca, por exemplo, que o professor citou ali na Índia, acaba passando por cima da cultura de outra pessoa, muitas vezes, né? Então, essa interpretação do todo faz também esse respeito acontecer, né? O grande problema é a perspectiva etnocêntrica, quando o indivíduo acredita que a sua cultura é a única, ou é superior, ou é melhor às demais. E do ponto de vista antropológico, cada cultura tem o seu valor, né? Cada indivíduo se sente satisfeito com a cultura que tem. Sim. E como que é em sala de aula hoje, por exemplo? A gente consegue analisar o brasileiro, ele tem uma estima pela própria cultura? O professor vê isso em sala de aula? Os alunos têm essa curiosidade? Se preocupam em conhecer a própria cultura? É importante isso? Eu acredito que os alunos têm uma curiosidade. Às vezes o que falta da nossa parte, enquanto professores, é provocar isso. Mas eles têm interesse, sim, em conhecer o que é o Brasil, por que o Brasil é desse jeito, valorizar os aspectos positivos do que tem no nosso país. Agora, eu acho que é um pouco difícil falar numa cultura brasileira, como se fosse uma coisa só. O Brasil é um país muito diverso, então nós temos várias identidades brasileiras do que significa ser brasileiro. Tem gente que é brasileiro, mas não se identifica com futebol, com carnaval, mas não deixa de ser brasileiro, né? O Brasil também tem muito esse lance do regionalismo. Ser brasileiro do Rio Grande do Sul é diferente de ser um brasileiro do Nordeste, ou brasileiro do Rio de Janeiro, ou paranaense, né? É até muito difícil definir o que é o paranaense, qual é a identidade de quem vive no Paraná. Eu acho que a gente está sempre nesse debate e nessa construção da própria identidade, que não é algo estanque, fechado, definido, mas é algo que se constrói, se reconstrói conforme o tempo vai passando, né? No decorrer do tempo. E assim, país muito rico em diversas culturas, né? Você vê a cultura rio-grandense, por exemplo, quanto bonito, né? Até a forma de falar, né? Traz ali um dialeto, muitas vezes, a gente acaba nem compreendendo muito bem, mas, enfim, toda a região do Brasil inteiro, como o professor falou, é muito grande mesmo, né? Então é uma cultura bem diversa, né? A gente viaja próximo, muitas vezes, aqui, Prudentópolis, ele tem museus ali que remontam histórias muito ricos, né? Então, é um universo que dá pano para manga poder estudar um pouquinho da cultura de cada região do Brasil e do mundo, enfim. E essa é a grande riqueza da cultura brasileira, é a sua diversidade. Ter várias fontes das quais a gente pode beber para dizer, olha, isso também é do Brasil, isso daí também faz com que eu seja mais brasileiro. Que legal. Então, a cultura, já de comum acordo aqui, né, entendemos que é um ponto de partida para se conhecer. Entender a cultura, né, como um todo e saber em que lugar que nós estamos dentro dessa cultura. Então, perfeito. Esse é um ponto de partida aqui do nosso podcast. Porque a cultura nos faz entender
que muitas daquelas coisas que a gente diz que são naturais, na verdade não são naturais. Elas são construídas dentro da cultura. Veja que no dia a dia as pessoas usam essas frases. Ah, mas isso é natural que seja assim, mas não é tão natural assim. As pessoas aprendem dentro de uma família, dentro de uma instituição, a pensar, a agir daquela maneira. Então não é natural, é cultural. E se eu não entendo que as minhas ações também têm essa influência, esse peso da cultura, para fazer do jeito que eu faço, para pensar do jeito que eu penso, para falar do jeito que eu falo, eu não consigo me entender muito bem nesse mundo. Agora, professor, falando sobre isso, eu percebi que muitas vezes esse aspecto cultural tem que ser quebrado, né? Porque a gente pode analisar da seguinte maneira: um tempo atrás, a mulher tem uma certa submissão para o homem, até muitas vezes uma certa violência, né? Que o homem acabava praticando contra a mulher. Se olhava assim, não, mas é natural, porque a mulher ela tem que ser submissa ao homem, isso faz parte, né, da família, muitas vezes, e hoje a gente já observa com um olhar completamente diferente, né? Então, é o que você mencionou, não é natural e poderia ser cultural. Essa cultura, ela vem trazendo, né, vários aspectos, e em alguns momentos ela precisa ser replanejada, precisa ter uma quebra, né, para deixar de ser percebido como uma coisa natural. Perfeito. A violência contra a mulher é um exemplo. Tem um antropólogo chamado Roque de Barros Laraia que vai dizer o seguinte, que a cultura é dinâmica, então ela muda. Esse exemplo que você acabou de citar demonstra isso, que a cultura se transforma com o passar do tempo. Não significa, entretanto, que ela sempre mude para melhor. A cultura muda. Agora, avaliar se é para melhor ou para pior, entra num critério muito do campo da ética, da moral, né? Cada indivíduo vai julgar de um modo diferente. Sim. A Tauana acho que deve lembrar aí quando era natural, talvez não seja agora, essa palavra a gente vai ter que refletir se é natural, se é cultural, quando as pessoas fumavam em ambientes fechados, por exemplo. E você via aquilo acontecendo e ninguém achava isso um absurdo. Hoje, se alguém acender um cigarro aqui, por exemplo, todo mundo vai se olhar, né? Tá acontecendo alguma coisa estranha. Mudou a cultura também, né? Nesse caso, acho que foi para melhor, né? Não é mais normal, né? Não é mais normal. Tem culturas que mudam para melhorar mesmo, né? Na LEP, ali em Curitiba, né, na Assembleia lá, você ainda tem nas cadeiras, na parte de trás, tem um cinzeiro ainda. As cadeiras de madeira e na parte de trás tinha um cinzeiro. Então, se vê que não é um período tão distante dessa mudança tão impactante que a gente vive hoje, né? Faz parte desses impactos também. Vamos pegar uma outra mudança. As crianças hoje brincam menos fora de casa porque elas passam muito tempo conectadas, elas estão muito presas às telas. É uma mudança cultural que, ao meu ver, é negativa, né? O jeito de se curtir o tempo da infância, isso afeta no aprendizado, por exemplo, traz prejuízos enormes na leitura, na atenção, na concentração. É uma mudança de comportamento, mas isso será que gerou uma melhora? É questionável também. E um ponto também que essas questões que mudam, a gente só vai observar daqui a 10, 50, 100 anos, né? A gente nem vai estar mais aqui, mas o que está acontecendo hoje vai ser impactado no futuro. Então, talvez a gente nem consiga acompanhar como que vai ser essas mudanças, né? A gente pegar, por exemplo, a inteligência artificial que está acontecendo agora, essas mudanças que vão acontecer daqui a 10, 20 anos, né? A gente pode nem estar mais aqui para ver o que vai ser dessa inteligência artificial, né? Sim, dos exemplos, e note que essas mudanças, elas têm sido cada vez mais rápidas. Uma vez que a tecnologia tem o potencial de gerar novas tecnologias, o processo se intensifica cada vez mais. Então a gente já não controla, né, o ritmo das transformações. Pegar a nossa própria geração aqui, que passou por tantas mudanças, né? Eu era do tempo que tinha o telefone fixo em casa, ou que você tinha que levantar para mudar o canal da TV. Hoje em dia, a gente nem assiste mais tanta TV aberta assim. A gente hoje já não tem telefone fixo em casa, usa o celular. E são mudanças que aconteceram em 20 anos e mudaram totalmente, né, os nossos comportamentos e hábitos. Uma velocidade muito rápida, né? Aproveitando o gancho, falando sobre o que você comentou das crianças hoje conectadas, a gente falou sobre isso no episódio passado. Então, para quem não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha no episódio da Vicky, porque a gente falou muito sobre isso na semana passada. Esses assuntos eles vão se complementando, né? Então, é bem importante isso que a Tauana falou, porque nesse episódio a gente falou muito sobre educação, sobre sala de aula, né? Educação para molecada, para criançada, que a gente tem essa percepção que eles estão mais acelerados, a gente até falou sobre isso, né?
mas o professor, como historiador, talvez não tenha tanta ansiedade, porque deve perceber que essas coisas que estão acontecendo agora vão ter essas repercussões, né, lá no futuro. Então, você tem um olhar diferente assim da história por estudar isso? Creio que sim. O que angustia quem estuda história é o fato de que a gente não vai ter uma visão do todo daqui a uns 100, 200 anos, porque a gente já não vai estar aqui, né? Uhum. Mas a história calma, porque você começa a entender que há formas diferentes de viver a vida, que pessoas viveram com menos do que nós temos hoje e talvez encontrassem mais felicidade do que nós. Você percebe com a história que existem outras formas de você viver em sociedade, de gastar o teu tempo, de encarar a própria vida. Isso é muito terapêutico também. Com certeza. Que legal, professor. Esse assunto de autoconhecimento, de se compreender como pessoa, de compreender que o conhecimento, né, é muito além, é um assunto que dá muito, né, gosto de falar, e tem uma frase que é bem importante, queria ver a sua opinião, e é onde a gente vai conseguir chegar com essa frase, que é o conhece-te a ti mesmo. Como que é? Analisa essa frase. É uma frase que percorre décadas, centenas de anos aí. Certo. Essa é uma frase que estava lá no templo da cidade de Delfos, na Grécia Antiga, e ela é atribuída muito a Sócrates. Sócrates não escreveu absolutamente nada, né? Tudo que nós sabemos sobre ele nós devemos a Platão, que registrou o pensamento. Mas essa ideia está presente na filosofia de Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. Porque a grande questão é a seguinte: antes de Sócrates, você tem os filósofos da natureza, que nós chamamos também de pré-socráticos, todos aqueles que viveram antes de 470 a.C., ou seja, mais ou menos 2.500 anos atrás. Esses filósofos estavam mais preocupados com os assuntos relacionados à natureza. Como tinha surgido o universo, qual seria o elemento presente em cada coisa do universo, será que existe um elemento primordial a partir do qual todas as coisas vieram a ser? E Sócrates promove uma grande virada na filosofia, que nós chamamos de virada antropológica. Ele vira a filosofia com um olhar para o ser humano. Então, de que adianta você conhecer o mundo inteiro, de onde ele veio, de onde surgiu o universo, se você não olha para o próprio conhecedor desse universo? Então, quem sou eu no meio desse universo? Quais são os meus limites, as minhas possibilidades de conhecer? Isso é muito importante, olhar para si, conhecer a si, como um ponto de partida para conhecer qualquer coisa. É bem, bem profundo mesmo, e até já emendo na próxima pergunta, que seria: toda pessoa está preparada para ter esse autoconhecimento? Já consegue se perceber num momento de evoluir, de ter autoconhecimento? Ou talvez algumas pessoas ainda precisam percorrer uma estrada, conhecer um pouquinho melhor, e aí depois se aprofundar dentro de si mesmo? Eu acredito que todas estão prontas porque o momento é agora. Mas eu não sei se as pessoas querem isso, porque conhecer a si mesmo é frustrante. Quando você olha com sinceridade para si, você reconhece que você talvez não seja tão especial quanto a sua mãe dizia que você era, que você não é tão bom quanto os teus melhores amigos dizem que você é. Quando você olha de verdade para o espelho, para a nueza da própria alma, você reconhece que você não é tão grande assim, não é tão bom assim, não é tão herói como você se julga. E eu acho que as pessoas talvez não queiram isso. Prontas elas estão, basta querer. Mas não sei se elas desejam isso, olhar para o espelho e ver a nueza da alma, que não revela coisas tão agradáveis às vezes. Eu tava vindo para cá e eu tenho certeza que eu ouvi isso em algum lugar, porque eu mesmo não ia ter capacidade de pensar nisso. Mas eu acho que eu ouvi alguém falando que pensar dói, e eu acho que tem a ver com isso, porque quando você pensa e você reflete, você vê a tua pequenez no universo, dói demais, né? Dói. Você não A saber gente tá alguma falando coisa. agora do Sócrates, por exemplo. O método que ele utilizava de filosofia era baseado em perguntas, provocações, e ele chamava esse método de maiêutica, que significa o parto das ideias. E o curioso é que a mãe dele era parteira numa época em que o parto era natural. Portanto, as mulheres davam à luz aos seus filhos em meio à dor. E ele dizia: eu sou um parteiro, mas eu sou um parteiro de ideias. E eu concordo plenamente com o que você falou, Fábio, porque pensar dói. Para você chegar ao conhecimento da verdade, dói, cansa, né? Todo mundo aí que está assistindo, que já passou por uma faculdade ou tá aí, né, tentando entrar na universidade. Cara, você gastou tempo lá estudando, sendo criticado muitas vezes, porque para chegar ao conhecimento da verdade
dói, cansa, leva tempo. É isso. Mas aí eu tenho uma dúvida agora. Mas em busca desse autoconhecimento e ficar nessa deprê aí do eu não sou tudo aquilo que eu esperava, não vai alimentar a pessoa a não ter uma boa saúde mental? Eu acredito que essa consciência pode despertar o seguinte: eu quero mudar e mudar para melhor. Eu quero deixar para trás os meus erros, as minhas falhas morais e eu quero ser melhor. Eu acho que a revelação de quem nós somos no sentido negativo, ela não nos leva para um abismo. Pelo contrário, ela nos alerta para sair dele, para a gente procurar melhorar cada vez mais. Agora, enquanto a gente fica numa ilusão de que é bonzinho, é demais, é show, é maravilhoso, o mundo tem que nos aplaudir, aí é o abismo aberto. Perigoso. E tem uma coisa também, talvez, né, colaborando com a tua questão, que pensar dói, mas a prática do pensar, ela traz uma recompensa também. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Estou estudando inglês e está sendo muito difícil. Primeiro que já estou, né, 40 anos de idade, né, aprendendo inglês ali, assim, e não tem a mesma elasticidade, né, de uma criança, né, que já aprende igual uma esponja, né? Então estou sofrendo. Mas cada palavrinha que eu vou aprendendo, cada frase que eu aprendo, me dá uma certa, um gostinho positivo. Certo. Então me faz eu ter esse momento de dor, sabendo que depois vai ter uma certa recompensa. Certo. Então é por aí? É por aí. Vamos pensar nesse caso do Sócrates. Quando uma mulher está prestes a dar à luz em meio a um parto normal, ela sofre com a dor, mas a recompensa não é gratificante? Se olhar para uma criança que nasce e você escutar o chorinho dela pela primeira vez, é uma recompensa extraordinária. Mas é o resultado de um esforço que trouxe essa boa recompensa. Então... Assim é o conhecimento, assim é a vida de estudo, assim é o aprendizado, assim é o olhar para si. Dói no começo, mas depois que você vê o processo todo de transformação, pensando, puxa, eu estava lá e agora eu estou aqui, melhorei, valeu a pena, né, ter passado por aquela dor. O caminho é difícil, né? O caminho é difícil. Mas então, o resultado final, quem sabe, vale a pena. Então você que, assim como eu, tá sofrendo agora, tá doendo de pensar, né? Vamos insistir, porque lá na frente vai valer a pena. Acho que a mensagem mais ou menos é essa. Vale a pena. E vale a pena não só do ponto de vista financeiro. É mais do que isso. É no sentido existencial. É ser. É para além de ter. É para além de parecer. Agora, puxando um pouco aí das lembranças, tem um corte muito famoso do Clóvis de Barros Filho, né? Que ele fala sobre o bril, que é a pessoa não se conformar em não saber tal coisa. Ele fala, se não me engano, até a fórmula de Bhaskara, alguma coisa nesse sentido. Ele fala, cara, alguém já estudou isso aqui, já foi lá, já tirou do papel, criou do absoluto zero. Você tem que decorar e aplicar. E você não sabe? Então tenha bril de aprender. Então, o bril também tem que ter uma boa pitada de bril aí pra pessoa tomar coragem, tomar vergonha na cara, né? Exato. E esse trecho, ele estava comentando lá um texto de um filósofo chamado Immanuel Kant, que de fato é difícil de ler e de entender, mas ele falava justamente isso. Se o cara escreveu, você não vai conseguir entender o que ele escreveu, tá pronto. E é isso, né? Se desafiar para entender coisas mais difíceis. Se a gente ficar só na mesma sempre, não tem sentido nenhum, né? E eu fiz a besteira de procurar esse texto para tentar entender. É o que ele falou, você vai ler o primeiro parágrafo, você não vai entender nada, você vai ler de volta, você não vai entender nada. Lá pela quinta ou sexta vez, você vai começar a ter uma noção do que está acontecendo. Mas assim, é a curiosidade, né? Realmente tentar achar esse brilho dentro de si, eu acho que ele é gratificante. Dando uma viajada agora nessa conversa que a gente está tendo aqui agora, falando sobre conhecimento e aprendizagem e tal, tem um filme que é da Lucy, um filme bem, bem antigo já, famoso, que fala sobre atingir o potencial máximo do cérebro. Tanto no filme ela toma lá um medicamento e ela vai, ao passar do tempo, né, tendo esse conhecimento até chegar em 100% do conhecimento. Será que isso seria possível em algum futuro próximo, com tanta tecnologia, com tantas coisas ao nosso redor, hein? Olha, toda questão relacionada a futuro, eu tenho tanta autoridade para falar como qualquer pessoa, ou seja, nenhuma autoridade. Então, eu não sei te dizer, Fábio, como vai ser no futuro, mas eu sou, assim, muito realista de que nós temos os nossos limites de compreensão sobre a realidade e sobre nós mesmos. Então, essa coisa de conhecer-se plenamente, eu acho muito complicado, muito difícil.
Porque nós temos limites que são nossos. Do fato de sermos humanos, do fato da gente não usar totalmente a nossa capacidade. Não sei como seria usar totalmente também. É uma pergunta difícil. E você, o que você acha? Eu gostaria muito, né? Imagina você tomar uma pílula assim e começar gradativamente a atingir o teu potencial máximo, né? Apesar que tem uma fala aí que o pessoal sempre comenta, né? No achismo, que a gente só utiliza 10% do cérebro, né? Que é uma coisa que já foi quebrada, né? Os cientistas já explicaram que isso não existe, né? Mas seria uma coisa muito legal. A gente teve outro dia, falando nos episódios que já passaram, né? A gente falou sobre expansão da consciência aqui no podcast. E é uma coisa que me chama muita atenção também. É poder ter uma expansão daquilo que a gente tá... além daquilo que a gente conhece, né? Tanto que tem... O professor vai poder falar mais. Tem um mito da caverna, né? Que as pessoas ficaram presas numa caverna e nem sabiam que existia fora da caverna. Exato. Então, é também uma coisa assim muito interessante de imaginar que existem coisas que eu não faço a menor ideia que existem. Mas eu tenho essa consciência. Eu sei que nada sei. Aí nós podemos entrar nessa outra frase também que é muito impactante? Podemos. Essa é uma frase que o pessoal atribui ao Sócrates, e a ideia está descrita lá no livro, um texto do Platão que se chama Apologia de Sócrates, né? O Sócrates era um cara que incomodava muito as pessoas lá na cidade de Atenas, e ele foi acusado pelas autoridades da época de duas coisas. Primeiro, de corromper a juventude, e em segundo, de desrespeitar as tradições religiosas. E aí ele não entendia, né, por que o povo estava acusando ele. E aí um dos melhores amigos dele levantou a seguinte questão uma vez para o oráculo: quem que era o mais sábio de todos? E aí o oráculo teria revelado para o Querofonte, que é o amigo dele, que Sócrates era o mais sábio realmente. Só que ele não acredita no oráculo. Sócrates, ele não acreditava ser o mais sábio. Aí ele sai conversando com as pessoas, com os poetas, com os artífices, com os políticos. E ele entendeu que essas pessoas sabiam muito sobre a área delas, mas elas tinham um problema. Elas achavam que por elas saberem muito daquela área, elas tinham autoridade para falar sobre outras. Imagina um cara que tem autoridade para falar sobre história, mas ele quer adaptar no futebol, na medicina e qualquer outra coisa. Esse é um problema enorme. Aí o Sócrates falou, bom, então diante de tudo isso eu vejo que realmente eu tenho essa sabedoria ao reconhecer que não sei. Aí vem essa frase famosa, né? O só sei que nada sei. As pessoas às vezes acham que é uma frase tola, boba, mas ela é uma frase de pura sabedoria, porque nela a gente vê o reconhecimento da própria ignorância. Quem sabe que nada sabe, está aberto para saber coisas novas. Não se fechou completamente para o saber. Agora, aquele que julga saber, se fechou. Ele já não é mais ensinável. Quem sabe que nada sabe, se mantém ensinável sempre. E essa é uma frase que poderia dar um episódio inteiro, né? A gente entender a complexidade dessa frase. E ela, geralmente, ela vem acompanhada de alguém que é muito inteligente falando isso. E aí, quando você percebe que essa pessoa fala que ela não sabe nada, você fica admirado, mas como você é uma pessoa tão inteligente, você dá aula, você é um professor, tem um conhecimento vasto do mundo e diz que nada sabe. Então, ela, se estudada a fundo, é extremamente complexa de entender, nesse reconhecimento aí de que não sabe nada diante do mundo, né? Na mesma linha, o Isaac Newton teria dito o seguinte, que o que nós sabemos é uma gota, mas o que nós ignoramos é um oceano. Então, quanto mais você estuda, mais você identifica assuntos ou temas que você não sabe, que você não conhece. Aí o problema da época em que nós vivemos é que as pessoas querem ter autoridade para falar sobre todos os assuntos. O que não é uma demonstração de sabedoria, mas de tolice. A sabedoria é reconhecer que realmente existem temas, campos, áreas sobre os quais nós não temos absolutamente nada a acrescentar. Nós temos que sentar, ouvir, aprender, estudar, quem sabe a gente possa dar uma opinião futuramente. Essa questão também da opinião, né? A gente vive numa época que as pessoas acham que tem que ter ou tem que dar uma opinião para tudo. Mas será que vale a pena ter opiniões equivocadas sobre a realidade? Não seria mais interessante compreender verdadeiramente, mesmo que sejam poucas coisas, do que sair dando opinião sobre um monte de coisas, mas opiniões furadas? Sim. Até tem um livro, eu não lembro exatamente o nome, mas é algo como a arte libertadora de não dar opinião sobre tudo. Mais ou menos nessa linha. Eu fico muito à vontade quando eu não tenho opinião sobre alguma coisa. Porque tem alguns assuntos muito polêmicos, né?
Que aí, né, como o professor falou, a pessoa se sente na obrigação de dar aquela opinião. Mas não dar essa opinião é muito boa. E assim, não é ficar em cima do muro, é realmente não ter compreensão daquele assunto para falar alguma besteira. Engraçado Então que às vezes eles não dão só opinião, né? Eles querem que a gente engula a verdade deles, né? Vira uma verdade, uma opinião na internet hoje. Sim. Além de não dar sua opinião, ter que ser obrigado a concordar com a opinião de outras pessoas, né? E esse é um outro problema, porque eu defendo a liberdade de opinião e de pensamento. Eu acho que todos têm a liberdade de pensar do jeito que quiserem. E todo mundo tem também a liberdade de opinar. Agora, as pessoas querem obrigar as outras a respeitar as opiniões delas. Sim. E eu creio que nós não devemos necessariamente respeitar as opiniões. Porque se você sair respeitando a opinião de todo mundo, você vai concordar com todo mundo, até com quem está se contradizendo. Não faz muito sentido lógico, né? Sim. Você concordar com todas as opiniões. E perigoso hoje nesse mundo do cancelamento também, né? Emitir algumas opiniões, né? Então, vale um alerta também no mundo digital que essa filosofada que a gente dá muitas vezes, cabe um silêncio aí, né? Não expressar 100% daquilo que você pensa. Eu até tenho cuidado muito dos meus pensamentos aqui no podcast, porque essa prática do cancelamento é uma coisa que ela deixa a gente com certo medo, né? De falar algumas coisas, de exprimir algumas opiniões, mas, enfim, a gente tá sujeito a isso, né? Sim. Enfim, vamos pular esse assunto, eu acho. O professor, ele também navega muito bem na área da teologia. Você é teólogo, professor? Você é estudioso de teologia? Eu tenho formação em teologia, né? Sou bacharel em teologia, mas com ênfase em teologia cristã. Então, estudo lá do Antigo, do Novo Testamento. Não teologia de uma forma ampla, assim, de conhecimento de outras religiões. E tá também em paralelo, né? A questão filosófica, a questão teologia, elas se conversam muito bem, né? Dá para fazer um mix ali e aproveitar, né? Cada matéria, digamos assim, para um todo. Sim, na minha cabeça faz muito sentido. Isso tudo, assim, não vejo contradições entre o que eu acredito e o que eu penso histórico, filosoficamente. Tudo se harmoniza muito bem, assim, dentro do que eu encaro que seja a verdade, o conhecimento, inclusive o bíblico. Legal. Esse papo que a gente está tendo aqui agora é um papo, assim, né, que é um especialista, né, e dois curiosos aqui, né, do Pode Dizer. Essa filosofia, assim, ela pode sair do banco da academia e se tornar uma filosofia de um café, de um boteco? Esse exercício, ele faz bem para... A filosofia? De forma geral, não necessariamente dentro da academia, mas essa filosofia, assim, mais de curiosidade, ela é também provocativa, né? Sim, eu acredito que sim. Tanto que a filosofia, quando surgiu na Grécia Antiga, ela surgiu nesse espaço público, que é o espaço da ágora, que é o espaço em que as pessoas se reuniam para conversar. Sócrates, que a gente citou aqui, era um homem das praças, das ruas, que dialogava com as pessoas sobre assuntos cotidianos, coisas do dia a dia. Creio que o afastamento da academia em relação à vida, à experiência concreta, real, é que é problemático. A gente deveria se questionar se algo que fica sendo produzido só na academia e não tem mais contato com a realidade do dia a dia, isso é producente. Eu acho que o que é produtivo é realmente quando esses assuntos da filosofia, da teologia, da história, eles vão para o campo da rua, para os encontros humanos e ajudam as pessoas no dia a dia a pensar, a resolver seus problemas. Muito legal. Eu tô bem satisfeito com essa conversa até agora aí, porque a gente já está voltando em alguns assuntos que a gente já discutiu e nunca fica satisfeito, né, com as respostas, então sempre volta e tem novas observações, novos olhares, então essa filosofia é legal, que estimula mesmo o pensamento, né? Mais do que oferecer as respostas, ela nos ajuda a fazer as perguntas. Esse é o importante da filosofia. Se a gente quisesse apenas respostas prontas, a gente comprava lá uma coleção da Barça e lia lá e decorava tudo, né? Agora, o que move a vida, o que move o pensamento, a ciência, a tecnologia, o que faz a gente estar produzindo conteúdo aqui são perguntas. As perguntas são fundamentais, às vezes mais importantes do que as respostas. E aí tem, por exemplo, os olhares da tecnologia, da ciência e da história.
algumas vezes a ciência ela comprova a questão histórica, né? Muitas vezes está ligado à religião, por exemplo. A gente podia falar da vida de Jesus. Tem fatos históricos que comprovam a vida de Jesus na Terra, né? O professor já estudou mais profundamente sobre isso, assim, tem alguns pontos curiosos para falar sobre essas evidências de Jesus, por exemplo? Olha, eu já escutei, por exemplo, pessoas na internet dizendo assim, olha, vamos falar sobre esse pensamento de Jesus, se é que ele existiu. Opa, pera lá, então vamos separar aqui duas coisas. Você negar a existência histórica de Jesus demonstra uma falta de conhecimento histórico. Por quê? Existem historiadores que não são cristãos que afirmam que há evidência, sim, da existência histórica de Jesus. Você tem lá os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, você tem o evangelho de João, que fala sobre a vida de Jesus, e você tem textos de historiadores como, por exemplo, Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, que fala sobre a vida de Jesus. Tem um historiador mais recente, chamado David Flusser, que escreveu um livro sobre Jesus, e ele não é cristão, ele diz, olha, não tem como negar a existência histórica de Jesus há 2000 anos atrás. Agora, o outro ponto é você crer ou não na divindade de Cristo, ou crer que ele seja o Cristo, o Messias. A própria expressão Cristo significa ungido, era o Messias, né? O mesmo termo para Cristo no grego é o termo Messias no hebraico. Então, os cristãos acreditam que Jesus era, ao mesmo tempo, o Messias esperado lá no Antigo Testamento e que ele era Deus encarnado. Agora, negar que ele existiu historicamente demonstra uma falta de conhecimento muito grande sobre a história, sobre as evidências textuais. Agora, não acreditar na divindade dele ou não acreditar que ele seja o Messias, bom, daí é um outro ponto. Aí teria mais a ver com fé? Tem a ver com a compreensão teológica. Por exemplo, existem judeus que não acreditam que Jesus seja o Messias e não acreditam que ele seja Deus. Mas isso tem a ver com uma compreensão e com uma hermenêutica, que é a interpretação dos textos bíblicos. Para os cristãos, há evidências claras de que no Novo Testamento você tem o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Para os judeus, não. Para os judeus, Jesus era um rabino que viveu há 2000 anos atrás, mas que viveu dentro do judaísmo, que não era Deus, que foi tornado Deus mais tarde. Esse é um debate sobre como se interpreta o texto bíblico ou se interpreta a própria história do desenvolvimento, né, da fé cristã ou do judaísmo e tudo mais. Tanto que tem muitos, né, estudos mesmo científicos que mostram essas passagens, até a própria crucificação, né? Tem alguns dados que o professor poderia trazer, algumas curiosidades a respeito da crucificação, porque a gente já viu em vários filmes, várias interpretações, assim, né, os momentos, mas, por exemplo, lá... Historicamente, como chama os próprios cravos, né, que foram colocados, eles fazem uma análise de quantos centímetros tinha, como que foi pregado. Sim. Isso existe uma ciência por trás também? Existem evidências arqueológicas de que pessoas eram crucificadas naquele contexto, naquela região em que Jesus viveu. Então, no mesmo tempo, na mesma época, havia pessoas crucificadas. O que a gente tem com essa informação? Que o que está escrito no texto lá dos evangelhos bate com as evidências arqueológicas. Agora, existem evidências arqueológicas de que Jesus teria ressuscitado? Não, porque se ele ressuscitou, não tem corpo. Né? Tinha até um filme, um tempo atrás, saiu que era O Corpo, os caras tentando descobrir o lugar onde estava o corpo de Jesus Cristo. Mas para a fé cristã é um ponto fundamental crer que ele não apenas morreu crucificado, mas que ele ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa, lá, quando os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, comemoram a Páscoa, eles comemoram o fato de que ele não estava lá na sepultura. Ou seja, não há vestígios materiais de um corpo, porque não estava lá. Eu já percebi uma coisa, professor. Esse assunto te traz um brilho no olhar. Você gosto. Tá dando aula aqui, tá dando né? aula sobre e isso. assim, eu percebo que você fala sorrindo, então é um assunto que você gosta. Gosto. Eu sou apaixonado pela mensagem do Evangelho, assim, de Jesus. Acho que Jesus nos ensinou um caminho de vida totalmente diferente das lógicas sociais atuais. É um caminho verdadeiro, assim, eu creio muito nisso. Estou nesse caminho, né? Tentando ser um seguidor do que ele ensinou. Às vezes cai, às vezes erra, mas... Sim. Faz parte, estamos nessa. Os pecadores aí, né, professor? Sim. Somos, né? Mais uma curiosidade a respeito desse mundo teológico, que existe uma divisão ali de Jesus homem
e Jesus como Deus. Existe um momento onde ele percebe o que fica bem determinado, a partir de que momento que ele se reconhece como Deus? Bom, você tem passagens nos evangelhos que apontam para a divindade dele. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se ele é Deus, ele tem um entendimento de si antes da encarnação. Então, o Cristo eterno tem a consciência de ser Deus antes da própria encarnação. Sim. Mas nos evangelhos existem passagens que inegavelmente apontam para o fato de que ele se entendia como Deus. Por exemplo, tem um contexto em que um grupo de amigos leva um amigo paralítico para que Jesus pudesse curar. Eles não têm como entrar pela porta, então eles abrem um buraco no telhado e desce o homem que é paralítico até a presença de Jesus. E aí, todo mundo imaginando que Jesus ia curar o indivíduo, e Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. E dentro do judaísmo, todos entendiam que falar isso, somente Deus poderia falar, perdoar pecados. E aí os religiosos começam a bater já no cotovelo um do outro. Como assim o cara falou que perdoa pecados? E aí Jesus diz, olha, para demonstrar que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a ele, levanta e anda. Então, ali Jesus estava claramente dizendo que ele se entendia enquanto Deus, senão ele não falaria que poderia perdoar pecados. E aqui tem um ponto muito importante sobre Jesus, que foi o C.S. Lewis que disse, essa é uma ideia dele. As pessoas, assim, em geral, elas dizem assim, Jesus era um homem muito sábio, Jesus era um homem muito inteligente, mas ele não era Deus. Bom, pera lá. Então, se o que ele disse nesse contexto, que ele poderia perdoar pecados, é uma sabedoria, então ele estava falando a verdade. Ou nós não podemos dizer que ele é sábio. Se o que ele estava dizendo era uma mentira, a gente não tem como levar a sério o que ele estava dizendo. A grande questão que o C.S. Lewis coloca assim, ou esse homem era de fato quem ele dizia que ele era, ou não tem como a gente levar ele muito a sério, entende? Então, existem passagens nos evangelhos em que ele afirma o seu poder de perdoar pecados, ele usa expressões do tipo eu sou, que eram expressões utilizadas quando Deus falava no Antigo Testamento. Então, como é que você vai chamar de sábio um cara que não é Deus, mas dizia que era Deus? Ou ele era Deus e estava falando a verdade quando dizia, ou não tem como a gente levar muito a sério o que ele falou. Aí, compreende? Mais uma vez entra a questão da fé também. Nós acreditarmos nisso, né, piamente. Eu também sou cristão, eu também Exatamente. acredito. Então, a fé, nesse sentido, ela faz toda a diferença nesse contexto. Com certeza. A fé é uma aposta, como dizia Pascal. No fundo, você está apostando a tua própria cabeça se isso é verdade ou não é verdade. Seja qualquer tipo de fé. A gente está fazendo uma aposta muito cara que é da própria existência. A gente está apostando a existência de que isso é a verdade ou isso não é a verdade. E no final é só quando a gente fechar os olhos daqui para lá, se tiver alguma coisa daqui para lá, é que a gente vai ver se fez a aposta do jeito que deveria ser feito ou não. Com certeza. E você acredita que tem uma vida depois? Acredito que o melhor está por vir. O melhor é por... Vamos falar sobre isso. Então, qual que é a tua visão de céu e de inferno? A minha visão de fé do céu e do inferno é a visão bíblica, apresentada lá nos evangelhos, de que o céu é o lugar que Cristo está preparando para os seus, a quem ele salvou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E o inferno não é um lugar onde Satanás reina, mas é o lugar onde reina a ira de Deus, é a separação total de Deus. O que faz do inferno inferno não é o fogo, o que faz do inferno é a presença bondosa, graciosa de Deus, é a face da ira de Deus. E o céu é céu porque tem a presença manifesta de Deus, da sua graça, do seu amor eterno. Aquela ideia de céu e inferno, então, que a gente vê desde criança, muitas vezes, é também uma história mais lúdica e nem sempre tão positiva, né? A perspectiva bíblica sobre céu e inferno, ela não dá explicações claras do que será, como será. Por exemplo, o céu é dito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente sabe que é um negócio que pode ser bom demais, vai ser bom demais, mas o que é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Então, dizer como vai ser, não sei. A gente vai descobrir um dia. Sim. E até assim,
como que você, como um cristão, teólogo, lida com essas questões de dúvidas? Porque em algum momento, principalmente quem estuda muito, né, a respeito desses assuntos, principalmente a teologia, chega em alguns momentos que pode realmente surgir alguma dúvida. Isso existe ou aquilo existe? Eu estou seguindo no caminho certo? Porque tem muitos teólogos que são ateus, por exemplo. Sim. Como que você lida nessas questões de dúvida? Bom, eu acho que a dúvida sempre fez parte da caminhada em relação a alguns assuntos, alguns temas, mas desde que eu entendi a mensagem, nunca tive dúvidas em relação assim, à existência de Deus. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, entendeu? Eu não tenho fé para acreditar que o mundo é o resultado de um acaso. E eu acredito que se nós estamos aqui hoje conversando de uma forma inteligente, se tem pessoas hoje acessando essa informação em casa, se a gente vive dentro de um universo que tem certas lógicas, eu acho que a complexidade do que nós somos não poderia ter sido fruto de um mero acidente. Então, eu particularmente não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, tudo me leva a crer que existe alguém que desenhou uma causa primeira, que causou todas as coisas, que não foi causado por absolutamente nada, que fez a tudo sem que nada o tenha feito. E essa causa primeira eu vejo revelada muito em Jesus, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então eu aprendi a ver em Jesus Deus como aquele que nos acolhe, nos perdoa, que não nos julga pelos nossos méritos, mas nos trata segundo a bondade e a graciosidade dele. Quando eu era criança e não entendia isso, eu tinha uma espécie de medo de Deus, porque eu pensava assim, bom, se Deus sabe de tudo que eu faço, de todos os meus pecados, não tem solução. Mas quando eu entendi que Jesus era a própria solução, isso para mim trouxe tranquilidade para a vida. Então, esse tipo de dúvida sobre existe Deus ou não existe Deus, para mim não tem assim muita dúvida, porque eu creio que o que existe, tudo que existe, tem que ter sido causado por alguém. E a segurança de crer que em Jesus nós temos paz com Deus, faz com que eu viva sereno, assim, não tenho muita crise em relação a isso, não. Perfeito, professor, foi muito bem. Assim, até tem uma questão que a gente fala sobre vida em outros planetas, por exemplo, e fala sobre as bilhões de combinações que seriam necessárias para que isso existisse fora da nossa Terra. E geralmente a gente atribui essas combinações e todos esses fatos a um ser criador. Eu acredito que seja Deus, outras pessoas chamam de outros nomes, mas é essa mais ou menos a linha, é só mesmo um ser maior que tudo para organizar todas as combinações possíveis para que nós tivéssemos a nossa vida. Tenta imaginar o seguinte, né? Se a Terra ela estivesse 50 quilômetros fora do eixo no qual ela se encontra agora, não teria vida na Terra. Aí você vai dizer assim que essa posição perfeita que gera a vida, que possibilita os ecossistemas, é fruto de um acaso? E eu, particularmente, não consigo crer que tenha sido acaso, entende? Como eu disse, eu não tenho fé suficiente para dizer que isso foi resultado apenas de uma mera explosão, em que tudo isso foi resultando num processo de aprimoramento que gerou aquilo que nós somos. Eu acredito que tem que ter uma mente inteligente que causou tudo isso. Sim. E aí, até a outra pergunta que eu tinha comentado, que tem teólogos que são ateus, por exemplo. Eles falam que eles são religiosos, mas não têm fé. Existe essa diferença entre religião e fé, por exemplo? Religião não, espiritualidade e fé. A espiritualidade tem a ver com a experiência subjetiva. Você pode ter essa espiritualidade sem estar dentro de uma religião, por exemplo. Mas a espiritualidade sempre evoca uma conexão com o transcendente, ou com Deus, com a natureza, com as divindades, né? Aqui falando já numa linguagem mais antropológica mesmo. Sim. E a religião tem a ver com a normatização, com as regras, com a institucionalização do sagrado.
Pode ter espiritualidade dentro da religião? Pode, deveria ter, mas muitas vezes, e aí é o grande problema, é quando a religião se torna vazia, fria, é só o moralismo, a regra, a lei pesada, o desamor, é só o texto na cabeça, mas não no coração, é só a teologia na mente, mas que não se transforma em vida. Esse é o problema. Espiritualidade é vida, é a conexão com o sagrado, é o exercício do dia a dia, mas que se expressa em ações na vida, com outras pessoas, com a natureza, como a gente se porta como ser no mundo. Essa é a dimensão da espiritualidade. Aí, então, aquela questão lá do não praticante quase que entra nessa ideia. E se não tem essa prática, não tem essa espiritualidade, então é só da boca para fora mesmo. Inclusive, hoje em dia, as pessoas optam mais em usar a expressão espiritualidade justamente para fazer o contraponto a essa ideia da religiosidade que é meramente formal. O indivíduo que não falta uma programação lá na sua comunidade religiosa, mas que tem raiva lá do seu irmão, do seu vizinho, nunca o perdoou. Então, assim, é meramente religioso. Agora, a espiritualidade reverteu em alguma ação, em amor ao próximo, em aprender a perdoar. É um indivíduo que está lá, ele não falta um compromisso, mas ele é o primeiro a apontar o dedo na cara do outro indivíduo, fazer julgamento. Onde é que está essa espiritualidade? Será que ela se traduz em vida? Vida prática, né? Amor ao próximo, a caridade, a bondade, o não julgamento. E agora, percebendo que a gente deu uma volta desde lá do começo da antropologia, falamos de religião também, esses assuntos eles também se cruzam, né? Porque a fé, ela é parte fundamental da antropologia para vários povos, para a nossa cultura, nosso dia a dia. Ela está presente, assim, enraizada dentro da antropologia. Sim, e assim, olha, não vamos entrar no mérito da questão se o objeto da fé é verdadeiro ou não, mas a fé, do ponto de vista psicológico, ela produz resultados no ser humano. Então, voltando mais uma vez aqui, o antropólogo Roque de Barros Laraia tem um livrinho que se chama Cultura, um conceito antropológico. Vale muito a pena ler, um livrinho curtinho, e ele diz assim, olha, a cultura ela interfere no próprio corpo do indivíduo. O crer em alguma coisa produz efeitos na mente e a mente produz efeito no corpo. Por exemplo, acreditar que se eu tomar esse copo de água aqui, sobre o qual o Fábio fez alguma espécie de ritual, vai fazer com que melhore a minha dor de cabeça, não é a água necessariamente que vai provocar um alívio no meu organismo, mas é o crer que essa água pode fazer alguma coisa e ter alguma espécie de efeito. Consegue compreender? Então, tem antropólogos, por exemplo, o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo brasileiro, ele trabalhou um tempo com os índios Urubu-Kaapor. E esses indígenas acreditavam no seguinte, que se você saísse lá no meio da floresta e visse um fantasma de um antepassado lá na floresta, isso era um presságio, um mau presságio, de que você ia ficar doente e ia morrer. Falaram, mas que conversa é essa, né? Aí um dia chegou lá um indígena que disse ter visto lá um fantasma do antepassado. E aí o indivíduo começou a adoecer, a transpirar, a ficar mal, e o Darcy Ribeiro viu o cara morrendo, falou, mas como assim? Aí ele começou a entender o poder que a crença, ou a gente pode chamar aí a fé, em alguma coisa, num ritual, em alguma visão, em algo, pode provocar no organismo do indivíduo. Aí o que eles fizeram? Mudaram o mecanismo de fé e de crença e começaram a dar placebo. Falaram, toma aqui essa aspirina, porque ela é mais forte do que a visão que você teve, e isso acabou mudando hábitos, já começa a não fazer efeito. Você entende que a grande questão não está se esse objeto é ou não verdadeiro, se a água tem ou não o poder curativo, mas o que a pessoa pensa em relação à água. Então, assim, em termos antropológicos e psicológicos, eu acredito nisso. O indivíduo que coloca lá o copo com água em cima do rádio e acredita que aquilo vai fazer bem, o crer naquilo pode fazer bem. Agora, não foi talvez a água em si. E muitas vezes acontece isso numa hora de doença, uma hora que a pessoa não está bem, então ela se apega muito mais na fé, muitas vezes, e isso acaba gerando o que você acabou de comentar, a cura muitas vezes, mas é num propósito maior por trás de tudo isso, né, nesse acreditar. Pergunta dos bastidores. Vou aproveitar o gancho então, e como explicar, teve um estudo que foi feito com 2 grupos de pessoas, onde um terceiro grupo orava por esses 2 grupos, um deles sabendo que tinha oração e o outro não sabendo. E os 2 onde tinha a oração, houve melhora, mas as pessoas não sabiam que alguém estava orando por eles. Então, como explicar isso dentro desse contexto que vocês citaram aí? Boa pergunta.
Sempre que envolve essas questões, tem esse campo que é o campo da mente, da psicologia, né, sobre o qual não tenho tanta bagagem para falar, mas eu não nego também a existência do que é espiritual, entende? Não nego que haja mais coisas entre o céu e a terra do que jamais sonhou a nossa vã filosofia, como diria o Shakespeare. Então, se houve ali, não houve, não tem como a gente provar empiricamente se houve uma interferência divina, se foi um milagre, se foi uma oração respondida. Agora, a oração é algo que faz bem, sobretudo para quem ora, né? Não é que a oração seja uma alavanca da mão de Deus, mas à medida em que você ora, isso vai trazendo mais paz para o indivíduo, vai trazendo mais consolo para ele. E ao saber que existem pessoas lá, né, pedindo por você, orando por você, claro que só do ponto de vista aqui psicológico que a gente falou, já vai trazer para o indivíduo uma sensação de bem-estar, de puxa vida, né? Tem uma galera comigo aqui, vou me sentir bem, eu vou melhorar. Né? Agora, se existe uma operação do milagre, pode existir, porque Deus não está preso à nossa lógica, aí é um assunto de Deus, né? É Deus com Deus que resolve. Quando, como, de que maneira isso acontece. Eu acho assim que não tem nada mais forte ou mais valioso que você receber uma bênção da sua mãe. Eu recebo a bênção da minha avó e ela fala, vai com Deus. Aquilo me dá uma proteção tão grande assim que eu entro na frente de um tiro. Eu ando na frente de uma bala. Porque dá a impressão realmente que aquela proteção ela é tão sincera e é feita de uma maneira assim tão amável que imediatamente você recebe já, né, aquela positividade, aquela coisa boa. Então, sem dúvida, as palavras têm poder e se tiver com fé ainda, muito mais, né? Sim. Professor, você agora também está com um tempinho um pouco mais livre aí, que entregou o doutorado, fez um trabalho aí já de uma pesquisa bem profunda e está navegando em novos ares aí, inclusive no mundo das palestras. Queria entender um pouquinho mais aí essa sua iniciativa para as pessoas também conhecerem um pouco mais do seu trabalho, como que a gente faz para entrar em contato contigo, o que tem preparado aí na gaveta já para o próximo semestre, enfim, o que espera aí do professor Marcos Bonetti? Eu já fiz palestras em vários eventos, assim, e sempre a convite de pessoas muito generosas que andam comigo na caminhada, né? Então, gente que indica, que convida e tal. E sempre gostei muito de fazer palestra porque é a possibilidade de me comunicar com um público mais amplo. E, em geral, eu tenho feito palestras para o campo educacional. Então, assim, abertura de semana pedagógica, evento lá da secretaria municipal de algum lugar para fazer fala para professores e tudo mais. Agora, eu fechei em 2 temáticas sobre as quais eu quero ficar ali rodando, que são as temáticas da sabedoria, que é um tema muito amplo, envolve muita coisa que a gente conversou aqui, né? Sabedoria filosófica, bíblica, sabedoria de vida, que vai para além desse conhecimento meramente intelectual, é aquele que se coloca em prática na vida. E também tem a questão da educação, de pensar aí o dia a dia da educação, de ser professor, da arte de ensinar, de como construir espaços de educação que sejam mais agradáveis, de como interagir melhor na aula e fazer uma aula memorável. Então, se você deseja uma palestra para o seu evento educacional, o seu evento qualquer que seja, e quer convidar um palestrante acessível financeiramente, pode me chamar. E muito valoroso, por sinal. Tem um dos seus conteúdos lá que você fala sobre a vida que vale a pena. Só aqueles poucos minutos que você falou, eu já fico imaginando essa palestra, quão produtiva, quão gostoso ia ser de ver um conteúdo mais completo sobre isso. O que você poderia falar sobre essa vida que vale a pena ser vivida? Aí vamos pegar uma carona com Sócrates, mais uma vez, que disse: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Tem pessoas que passam pela vida sem pensar na vida que vivem. Elas são vividas pelas situações, pelas circunstâncias. Mas quando você para pensar na vida que você está vivendo, o que você está fazendo com os seus dias e muda para melhor, aí você começa a viver uma vida que vale a pena. A vida que vale a pena é a vida examinada, é aquela que a gente começa a pensar no que faz, no que pensa, no que diz, em como gasta o tempo, em como tem utilizado essa oportunidade de estar vivo. Se a gente só viver assim no fluxo, sendo pensado, sendo vivido, sendo utilizado,
acho que não vale tanto a pena, não. Com certeza. Professor Marcos, e sua bagagem aí também já deu para ver que tem muita coisa que você bebe de fontes aí extremamente importantes, né, para filosofia, para teologia, enfim. Poderia deixar algumas referências para quem quer entrar nesse mundo, enfim, para contribuir um pouquinho com as pessoas que estão assistindo o Pode Dizer? Quais referências de livros, de séries, de filme, alguma pontuação sua aí nesse sentido? Boa. Se você se interessa pelos assuntos que a gente conversou aqui, da religião, tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ajuda a entender muito bem a base, a ideia da fé cristã. Recomendo sempre que se leiam os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que está lá em qualquer Bíblia que você tenha na sua casa, para conhecer um pouco da história de Jesus, o que ele pensava. De filosofia, acho que vale muito a pena um livro chamado O Consolo da Filosofia, ou A Consolação da Filosofia, escrito por Boécio, que é muito interessante, que mostra como a filosofia pode trazer um consolo em meio à vida. A história de um prisioneiro que estava lá esperando para ser morto, e a filosofia bate um papo com ele sobre a vida, sobre o sentido da vida. Vale muito a pena ler. Boécio, A Consolação da Filosofia. Legal. Podemos deixar na descrição lá, né? Pedir para a nossa produção aqui, colocar lá as referências. E queremos agradecer, Tauana. O papo filosófico de hoje foi de um crescimento... Já pensar no próximo. Aqui a gente já está amarrando aí os convidados que vêm, não vem uma vez só. A gente já está amarrando para os próximos. Professor, a gente quer agradecer muito aqui a sua disponibilidade, né? Esse bate-papo bom, agradável, e espera que em breve você retorne aqui no Pode Dizer com outros assuntos. Ótimo. Eu quero agradecer muito o convite que vocês fizeram. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Me desculpem qualquer bobagem que eu tenha dito. Ninguém é obrigado a concordar com nada do que eu falei aqui. E agradeço muito a gentileza do espaço. Eu desejo sucesso a vocês, que isso cresça cada vez mais, que os convidados sempre tragam aqui boas reflexões, boas ideias para o pessoal que está acompanhando. Isso aí, professor Marcos Bonetti, no Pode Dizer Podcast. E terça-feira que vem tem mais, né, Tauana? É isso aí. Então a gente se despede de vocês e até terça-feira que vem, às 19h30. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar também os nossos cortes que vão estar lá no YouTube, no Pode Dizer Podcast. E até lá. Tchau e até o próximo.